Hoje nós vamos falar da Copasa, trazer o relatório do terceiro trimestre de 2021 e também dar aquele apanhado geral nos seus indicadores fundamentalistas e lá no final não perca, tá? A análise gráfica dela tá bem interessante, principalmente no gráfico de longo prazo. Nós vamos entender isso aqui hoje. Então partiu! Então vamos lá, Copasa, empresa de saneamento básico da minha terrinha natal, Minas Gerais, tão querida. Valor atual da ação está em R$ 13,07. O seu dividend yield atual está em 7,23%, então ela é uma boa pagadora de dividendos. Nós vamos ver no payout dela mais para frente. E a sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização de 10,3% nos últimos 12 meses e no mês atual ela já desvalorizou 6,91%. Hoje ela tem 6,6 bilhões de patrimônio líquido e um valor de mercado de 4,9 bilhões. Por aqui a gente já percebe que o preço sobre o valor patrimonial dela vai estar abaixo de 1, porque ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. E o free float dela hoje é de 49,56%. A outra parte dos 50%, o estado de Minas Gerais detém o poder. Então é uma empresa estatal. O PL atual dela é 6,7 e a média histórica é menos 5,64. Esse negativo da média histórica aqui, você pode até desconsiderar. São aqueles pontos fora da curva na estatística ali que acabam afetando o resultado. Mas se você olhar no longo prazo aqui, ó, é um ponto só que deu menos 60 aqui em 2015. O resto está tudo aí próximo aos 10 ali e hoje está no 6,7. Então eu desconsideraria isso aqui e levaria em consideração que o PL dela no longo prazo ele é tranquilo, está dentro do justo. Preço sobre valor patrimonial dela hoje está em 0,75, então está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial com 25% de desconto e a sua média é de 0,86. Então percebemos aqui, ó, que ela veio diminuindo o seu preço sobre valor patrimonial desde 2019. Dando uma detalhada melhor nos seus dividendos, estão trazendo o payout dela aqui. O payout atual é de 59,73 e a sua média histórica é de 48,48. Então ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Payout seria a porcentagem do lucro que ela distribui em forma de proventos, ok? Então, atualmente aqui ela está nesse 59 e a gente percebe que de 2016 para cá ela veio aumentando o seu payout e já teve payout de até 128% em 2020. Aqui do lado, só para você saber quando que você precisa ter a ação na sua carteira para ter o direito de receber os dividendos ou juros sobre capital próprio. Então, normalmente eu reparei aqui que é no mês de março, junho e setembro. Normalmente, março, junho e setembro são os meses da Datacom, para você ter o direito de receber normalmente 2 meses depois da Datacom, beleza? Pegando seus destaques financeiros, ou seja, o relatório do terceiro TRI de 2021, a sua receita líquida ela teve um aumento de 2,5% em relação ao terceiro TRI de 2020. O seu EBITDA ajustado, capacidade de geração de caixa, teve uma diminuição de 10,2%. O seu lucro líquido diminuiu 93,2%, foi um impacto muito forte, saindo de 240 milhões no ano passado para 16 milhões nesse ano. A sua dívida líquida teve um aumento de 13,5%. E a justificativa da empresa dessa diminuição aqui muito grande no lucro líquido é que, segundo a Copasa, o resultado foi impactado pelas provisões realizadas em decorrência das devoluções determinadas pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. E olhando a visão do mercado em relação à Copasa, o que o Banco Credit Suisse acredita nessa empresa, o que ele está enxergando nela? O Credit Suisse comentou que a Copasa apresentou resultados abaixo do esperado e em bases anuais, principalmente em função de despesas com PMSO acima do previsto, despesas com energia elétrica e efeitos não recorrentes, apesar do impacto positivo dos reajustes tarifários e melhores provisões para a inadimplência. Além disso, o banco ressalta que a crise hídrica não está impactando as operações da Copasa, uma vez que seus principais reservatórios estão em níveis confortáveis, na casa dos 71%. Já o Banco Morgan comentou que os resultados vieram um pouco abaixo do esperado, afetado por itens não recorrentes e não monetários, como perdas em processos administrativos e despesas relacionadas à implantação do plano de demissão voluntária.
O banco destaca ainda a avaliação atrativa da companhia, visto que suas ações são negociadas a cerca de 0,7 sobre EV e oferece aproximadamente 12% do TIR, bem como política de dividendos relativamente atrativa, potencialmente favorecendo a otimização da estrutura de capital caso sejam anunciados dividendos extraordinários. Então, os bancos aqui acreditam que a empresa pode se recuperar mais para frente e ainda acham que está positiva. Olhando indicadores de eficiência e de rentabilidade, a margem bruta dela é uma margem bruta muito boa, de 40,73% e média histórica de 38,48%. Então, ela consegue manter uma boa margem bruta no longo prazo. Já a margem líquida dela, indicador de eficiência também, 12,83% atual e 12,27% também é uma boa margem líquida. E o seu ROI, indicador de rentabilidade, 11,15% é o atual e 9,38% é a sua média histórica. 11,15% também é um bom ROI. Olhando a sua receita líquida, crescente e constante no longo prazo, o lucro líquido dela teve uma vacilada aqui em 2015, mas 2016 para cá vem com um crescimento de lucro forte, constante, com grande distribuição de proventos, que seriam essas barrinhas verdes aqui, e aqui embaixo o patrimônio líquido dela também evolui no longo prazo. O seu endividamento é um endividamento controlado, ao meu ver, consegue manter a sua dívida líquida estável, e aqui embaixo a gente olha indicadores de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA de 1,41, ou seja, ela demoraria 1,4 anos para poder pagar a sua dívida utilizando apenas o seu caixa, e dívida líquida sobre o PL de 0,38 também bem tranquilo. Capex, despesas com investimentos, ela vem fazendo investimentos aí no longo prazo, e o seu EBITDA, capacidade de geração de caixa, é crescente no longo prazo também. Isso aqui é saúde para a empresa. Entrando na sua parte gráfica, gráfico semanal, nós vamos iniciar por ele hoje e deixar o gráfico mensal por último, que é o gráfico que está mais atrativo, que mais me chamou a atenção e você vai ficar sabendo. Gráfico semanal dela, pegando depois da queda de março de 2020, ela veio se recuperando, a gente até mostrou isso no vídeo passado, respeitando muito bem essa LTA, tocou a LTA várias vezes, tá vendo? Então isso aqui era um bom suporte para ela, só que em julho desse ano ela perdeu aqui esse suporte e entrou nessa tendência de baixa, e depois a média móvel de 17 períodos cruzou para baixo da de 72 períodos, e sinalizou essa tendência de baixa, e ela está numa tendência de baixa no atual momento e não está sinalizando uma reversão de tendência no gráfico semanal, um gráfico mais de médio prazo. Aqui embaixo a gente percebe que tanto o MACD quanto o índice de força relativa também estão mostrando a tendência de baixa e ainda não tem sinal de reversão de tendência. Vamos dar uma olhada no gráfico diário agora. Já pegando o gráfico diário dela, mais de curto prazo, mas mesmo assim eu trouxe de março de 2020 para a gente olhar esses pontos que eu circulei aqui. Ó. Ela entrou em tendência de baixa quando a média móvel de 17 períodos aqui cruzou para baixo da de 72 períodos, e agora a média móvel foi resistência tanto a de 72 quanto a média móvel de 17 períodos, e está apontando para baixo. Isso aqui continua sinalizando a tendência de baixa. MACD também e índice de força relativa também estão sinalizando tendência de baixa. O que seria importante para ela reverter essa tendência de baixa para alta? Seria isso aqui, ó. Teria que acontecer isso aqui, ó. A média móvel 17 períodos cruzar para cima da de 72 períodos, e aí sinalizaria uma reversão de tendência de curto prazo. E foi o que aconteceu nesses três círculos aqui, ó. Quando cruzou, ela teve uma grande recuperação, uma grande alta aí no curto prazo, em 1 ou 2 meses, mas depois perdeu tudo. Então ela ia crescendo e corrigindo, infelizmente ela perdeu esse suporte e agora ela só está descendo. Agora vamos olhar o gráfico mensal, que ele está muito me chamando a atenção, e se isso ocorrer, essa empresa pode descer muito mais aqui a sua valorização ainda. Bora lá! Já no gráfico mensal agora, olha o padrão que ela está no atual momento e o padrão anterior que ela passou lá de 2009 até 2013 aproximadamente, e depois entrou numa grande tendência de baixa. Ela teve uma grande alta de 2009 até 2013 e a gente percebe que ela teve uma grande alta de 2016 até 2019, 2020 ali, beleza. Depois ela entrou numa grande correção aqui e tocou a média móvel de 72 períodos, que é a linha vermelha. Depois ela entrou numa grande correção em 2020, que foi a queda de março, tocou a vermelha e depois ela começou a se recuperar aqui, tanto nessa época aqui de 2014 quanto agora. Então ela ia lá, tocava em cima de 72 períodos, corrigia,
fazia o mesmo padrão que ela está fazendo aqui agora. E o que acontece? Essa seta que eu coloquei aqui, esse mês dela, ó, ela foi lá e tocou a média móvel de 72 períodos, teve uma grande queda em um mês só, tocou a média móvel de 72 períodos, no mês seguinte ela já abriu abaixo dela e fechou abaixo dela. Aí pronto, isso aqui foi o sinal fortíssimo de uma grande tendência de baixa e foi o que aconteceu e ela desceu até o índice de força relativa tocar lá nos seus extremos no 30%. No mês de novembro agora que a gente está, ela foi lá e tocou a média móvel de 72 períodos, mas deu uma recuperada. Agora, se ela voltar a perder força aqui e fechar bem próximo da média móvel de 72 períodos e no mês de dezembro ela abrir abaixo e fechar o mês de dezembro abaixo dessa de 72 períodos, pode ser que ela entre nessa tendência de baixa forte aqui, tá bom? Aí seria melhor esperar para fazer aportes lá para o meio do ano que vem, mais ou menos, só que ano que vem é ano de eleição, ano turbulento. E olha só, o MACD aqui embaixo, a mesma coisa, o mesmo padrão está acontecendo aqui também. Até o histograma está bem parecido, chegou a dar uma recuperadinha e lá em 2014 também, mas depois perdeu e aqui também está perdendo. Então, para mim, Gustavo, eu esperaria fechar novembro, esperaria para ver como que seria o comportamento do mercado em dezembro e depois, se entrasse nessa grande queda aqui no gráfico mensal, que é gráfico de longo prazo, eu só faria aporte nela quando acontecesse isso aqui, ó, essa seta verde que eu mostrei. Por quê? Porque quando acontecer essa divergência aqui, a azul do MACD passar para cima da laranja, que seria, ó, esse cruzamento aqui, seria bem lá no início, bem lá no fundo do poço, e na reversão de tendência dela para alta, para pegar uma grande alta depois. Eu acho que eu esperaria um pouco para fazer aportes, tá? Não é recomendação nem de compra nem de venda, mas eu estou enxergando talvez um possível padrão aqui que aconteceu anteriormente, 6 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás, e se ele se confirmar aqui no próximo mês, então ela vai cair e vai cair bem, tá? Vai descer bastante ainda. Então, essa é a minha análise. A Copasa é uma empresa aí que entrega bons dividendos, é uma boa empresa, tá bom, para se investir, mas graficamente falando, eu acho que é um momento, ao meu ver, de esperar um pouco, para ver até o fim do ano, até a virada do ano, o que vai acontecer nesse gráfico mensal principalmente, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida aí pra gente, para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreva aqui também, entra pra família. E eu já te deixo aquele abraço de sempre. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!